pessoal de casa, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse projeto que é uma parceria da Editora Construir e o Centro Estudantil Souza Correia. Vamos estar dividindo com vocês o prazer de ler. É um projeto que a gente vai desenvolver ao longo desse ano, que trata-se de uma programação toda especial com diversos autores, entrevistados e contação de histórias. Para iniciar, eu quero apresentar a vocês essa obra maravilhosa que é O Valor de uma Criança, de autoria de Maria Ieda, Justino da Rocha e ilustrações de Carlos Antônio. O que a Maria Ieda teria para nos dizer sobre o valor de uma criança? Diz ela: muita atenção, criançada! Escute-me, pense bem, pois aqui venho falar do valor que você tem. Sua terna beleza, que lhe falarei também. A criança é um ser puro, na essência verdadeira. Seu coração tem lugar à inocente brincadeira. A imaginação flui de maneira bem ligeira. E é abrindo com essa obra aqui que a gente vai assistir agora mais uma apresentação, dentre tantas que virão, da nossa contadora de histórias. É com você! No Planeta dos Números, Cristiane Quincas. Ilustrações, Luciano Félix. Lá, bem longe, existia uma terra bem distante. Chamava-se Infinito e ficava lá adiante. Uma terra invisível, uma terra bem singela. Nela cabia o incabível. Quem será que mora nela? Os moradores do lugar também são nossos amigos. Eles servem para contar desde tempos bem antigos. Quantas ovelhas há no pasto? Quantos dedos há na mão? Quanto tem daqui para ali? Quanto custa um avião? Dizem que eles apareceram lá no Egito Antigo, mas nasceram junto com o fogo. Ouça bem o que eu te digo. 0, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses nasceram primeiro, mas é difícil ter quem prove. 0, uma mocinha simpática. Um rapaz bem magrinho. O 3, 2 barrigas para frente. O 2 parecia um patinho. 4, uma senhora discreta. 6, um rapaz envergonhado. 5, uma moça tagarela. 7, um menino azarado. Faltou falar sobre o 8, um senhor bem destemido. Sem falar do velho 9, um ancião bem sabido. Eles moram bem longe, mas sempre estão muito perto. A família matemática ajuda-nos a ser espertos. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com o nosso lindo programa que fala sobre o prazer de ler. Agora há pouquinho vocês assistiram a contação de história na obra e no livro No Planeta dos Números. Foi uma linda leitura, né? Uma linda contação de histórias. Só que aí vieram algumas dúvidas que a gente vai esclarecer agora com a presença do nosso ilustre convidado, professor Marcelo, professor de matemática. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Emanuele? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com os nossos alunos.
Então, vocês todos que estão acompanhando a gente aí em casa, prestem muita atenção que vamos agora tirar algumas dúvidas inerentes ao tema de hoje, que trata dos números e da matemática. A exemplo da nossa aluna do segundo ano, a Laura Correia, mandou a seguinte pergunta: professor, como são feitos os números? Laura, boa pergunta, bem intrigante. Na verdade, Laura, a gente vai ter que voltar ao passado, voltar bem ao passado, mais especificamente na Antiguidade Oriental. Na verdade, Laura, os números surgiram da necessidade do ser humano de contar. Porque começou, segundo alguns especialistas da área, com o pastor de ovelha. Ele associava cada ovelha a uma pedrinha. 2 ovelhas, 2 pedrinhas. O problema era a quantidade de ovelhas. Quando a quantidade de ovelhas era grande, ele acumulava pedrinhas. Então nós tivemos no Egito a evolução desses números. É tanto que os maiores matemáticos da história da Antiguidade Oriental, eles vieram do Egito. Então o Egito, ele começou a criar símbolos para os números. Uma história bem interessante, que os fenícios adotaram essa ideia, aí já é uma outra área, mas paralelo aos egípcios, né? O interessante são os fenícios, que na história eles são conhecidos como os criadores do alfabeto, também com esses códigos, né? Então a matemática começou justamente a se desenvolver no Egito Antigo com esses códigos, mais especificamente na Antiguidade Oriental. Olha que interessante, viu aí, Laura, e vocês outros alunos também que estavam com essa dúvida, e aí está o esclarecimento. Faz muito tempo em que os números foram feitos, na verdade, e tem toda uma história. Tenho certeza que tem muito mais coisa por aí, porém o nosso tempo é um pouco curtinho e a gente tem outras perguntas para fazer ao nosso especialista de matemática, Marcelo. A exemplo também da nossa aluna do segundo ano, a Mirela Pereira. A Mirela perguntou: quantos números existem? Olha só. E não é uma pergunta fácil, viu, Emanuela? A gente pensa assim, são infinitos. Mas para a gente chegar a essa conclusão, teve toda uma evolução, né? Sempre partindo da Antiguidade Oriental. Porque até os números eles eram limitados. E com o desenvolvimento da matemática, descobriu-se que os números eles são infinitos. Inclusive a Mirela, quando estiver no 7º ano, ela vai ver que os números infinitos eles podem ser tanto positivo quanto negativo. Então, Mirela, não existe uma exatidão, vamos dizer assim, nos números. Na verdade, eles são infinitos. Olha aí como é um pouquinho complexo, né? Bem complexo. Mas é por aí. Então, tenha um pouco de calma, um pouco de paciência, que você hoje está no segundo ano, em meados dos 6, 7 anos. Quando você estiver lá nos seus 10, 12, mais ou menos, né? Nos 12 anos. Nos 12 anos, aí você já vai ter uma amplitude dessa sua pergunta, que é interessantíssima. Tá ótimo. Muito bem. Continuando com as nossas perguntas, agora vamos lá com também as respostas do professor Marcelo. A aluna Mirela Pereira, do segundo ano, pergunta: professor, o que é a matemática? O que é a matemática? A gente... Realmente, assim, são perguntas intrigantes. Não são perguntas fáceis de responder,
né? Tem uma única resposta. Na verdade, é uma pergunta bem complexa. É uma pergunta que nós temos várias respostas e eu vou te dar uma resposta que é bem mais próxima da ciência. Na verdade, Mirella, a matemática é uma ciência, ok? Que trabalha com os números. Várias profissões precisam da matemática. Vou te dar só um exemplo bem claro. Para ser um engenheiro, você precisa ter conhecimento matemático. Para ser, não somente ser professor. A gente associa muito a matemática professor. Não. A matemática ela está presente na engenharia, construção de estradas, na economia. Exatamente. Até para ser um economista, evidentemente você tem que saber matemática. Então, falando de uma maneira bem simplificada, a matemática nada mais é do que a ciência que estuda os números e sua influência na sociedade. Olha aí, é uma coisa muito ampla. Muito ampla. Boa pergunta. Muito excelente. A gente vai continuar com as nossas perguntas e as nossas possíveis respostas. Então a gente agora vai responder a pergunta da Mariana Silva, essa que é do primeiro ano. Ela fez uma pergunta também muito interessante. Professor de matemática também dá aula de ciências? Olha só. Nossa. Vamos por partes, Mariana. Excelente pergunta. Vamos tentar responder de uma maneira bem simplificada. Na verdade, a matemática é uma ciência, né? O que permite que o professor de matemática dê aula de ciências. Agora, a ciência em si, nós temos vários tipos de ciência. Nós temos as ciências naturais, que estuda a fauna, a flora, ecologia, né? Que estuda o habitat, que estuda a natureza em si. Nós temos a ciência também, a química, que é considerada uma ciência. Um exemplo bem prático, quando a gente vai fazer um bolo, ali há uma transformação química. E nós temos a física também. Não confundir, Mariana, com educação física. Física é uma ciência que exige cálculo, que exige o cálculo da velocidade média de um carro, que exige cálculo até mesmo do som, da própria eletricidade. Então, quem é professor de matemática pode sim dar aula de ciências por conta de serem disciplinas, matérias bem parecidas, bem paralelas e que são ambas, tanto matemática como ciências, são ciências exatas. Muito bem, espero que tenhamos tirado a sua dúvida também, Mariana. E se alguma outra criança ou pessoa adulta mesmo, às vezes a gente também tem, né? Essas perguntas são pertinentes, mas as crianças são mais abertas a tirar dúvidas, né, professor? Exato. Excelente pergunta. Agora a nossa última pergunta, que foi feita pela Esther Ferreira, também do primeiro ano, e ela fez a seguinte pergunta. Professor, o maior número do mundo é 1000? Esther, uma pergunta muito parecida com a da Lara. Sim. Quantos números existem? Exato. Né? Também, Esther, tivemos uma época em que realmente acreditava-se que o maior número era 1000. Nós chegamos a ter
essa época onde a gente acreditava, onde as pessoas acreditavam que o maior número era 1000. Porém, com a evolução da ciência, com a evolução da própria matemática em si, das ferramentas de contagem, nós temos isso, que hoje nós temos, né? A gente pode afirmar que o maior número, ele não existe. O maior número positivo, o maior número natural, ele não existe, ele é infinito. Então, se a gente for contar, a gente não para nunca. Não vai caber nem neste programa, nem no próximo, e nem nesse ano, nem que a gente continue por 10 anos, a gente vai terminar, porque é muita coisa, não é? Muita coisa. Olha, foi um momento muito especial que preparamos para vocês aí de casa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem. Queria agradecer mais uma vez, professor, pela sua presença e por informações tão ricas, não é? Que tenhamos tirado as dúvidas dos nossos alunos, que vocês aí de casa consigam acompanhar a gente, porque teremos mais programas com mais temas. E de repente até o Marcelo está voltando aqui com a gente para responder novamente dentro da temática. Será um prazer. Muito obrigada a vocês e até o próximo programa.